Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui a mais um episódio do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o teu espaço semanal, onde já sabes que trazemos convidados de sucesso. Histórias inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas para, ao longo da próxima hora, juntamente comigo, te aportarmos cada vez mais valor. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas, nem só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te posicionas. Fitness é verdadeiramente um estado de espírito. Então, eu e a minha convidada de hoje vamos ajudar-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é que eu trago cá? Ora, hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é Fashion Advisor e é Closet Organizer. Vou falar um bocadinho sobre ela e sobre a história dela. Desde sempre esteve envolvida em múltiplas atividades e empenhada nos estudos. Licenciou-se participando ativamente na Associação de Estudantes e na Comissão de Praxes. Enquanto já trabalhava na empresa do pai, fazia rádio e competia no hipismo de alta competição. Ao entrar no mercado de trabalho, continuou ligada à empresa familiar, ligada ao setor imobiliário e lançou o seu primeiro projeto na área da moda, criando uma agência de manequins, styling e produção de moda, com formação na área. Paralelamente, manteve-se na rádio e mais tarde saiu do ramo imobiliário para assumir o desafio de ser relações públicas em 2 discotecas onde trabalhou cerca de 2 anos e meio. Este percurso só foi possível com o apoio dos seus pais, do seu marido e dos seus amigos que sempre estiveram ao seu lado, reporta a própria. Para aqueles que se questionam como é que ela consegue isto tudo, e estávamos mesmo a falar sobre isso em off, ela esclarece. Conhece bem os seus limites e é cautelosa com os seus compromissos. Ansiosa por saber tudo, não estás? Eu também. Vamos dar as boas-vindas à Kika Silva. Kika, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada e teres aceito o convite. Obrigada. Então, já falei muito sobre ti, mas queria que nos dissesses um bocadinho mais sobre quem é que tu és, para além daquilo que tu fazes. Bem, antes de mais deixa-me dizer, eu não sabia que tu tinhas tanto conhecimento sobre a minha vida. É verdade, na internet sabe-se tudo. Estou a ver, sim. Não, a Mónica é Mónica é o meu nome mesmo de batismo. Claro. Muito cedo eu tive um primo que não sabia dizer o meu nome e começou-me a tratar por Kika e ficou Kika para alguns familiares e também amigos. Mas como vou falar de mim, eu vou falar pelo meu nome próprio, que é Mónica. Boa, a Mónica é uma pessoa que gosta muito de desafios. Foi educada num ambiente familiar onde nunca houve problemas em trabalhar, fosse no que fosse, apesar que o meu pai é empresário e médico também, a minha mãe também é empresária, mas sempre tiveram outras, podemos dizer que naquela altura eram hobbies. Desde o teatro à música, a vender também uns tachos que eu era pequenina, que eram os tachos da Inco, se a minha memória não me tiver a traiçoar. O meu pai foi representante dos colchões da Magnific, teve um stand de automóveis, ou seja, sempre conseguiram conciliar tudo e quando chegava à altura de o limite já está a começar a passar, está na altura de abandonar o barco, passarmos para outra pessoa, ou seja, eles montavam, construíam um negócio e depois mandavam para outra pessoa. Eu fui um bocadinho habituada a isso, só que os negócios que eu fui construindo não foram muitos, ao contrário dos meus pais, só tive até agora 2, que foi a Be Nice, que é uma agência de manequins, onde eu faço também produção de desfiles de moda e de editoriais. E ainda existe. Ainda existe. E tenho agora a Adrécio, que é a parte de personal shopper e closet organizer, fashion advisor. O resto foram sempre convites que foram surgindo e eu nunca dizia que não. Aproveitei sempre as oportunidades, até porque eu gosto muito de comunicação, eu adoro comunicar, adoro falar, e eu aproveitei sempre todas as oportunidades onde me convidavam e eu dizia, vamos lá,
Lógico que sabendo eu que podia cumprir o desafio e os meus objetivos. Quando eu sei que não posso, prefiro dizer às pessoas, olha, é muito interessante, é muito giro, mas não é para mim porque eu não vou conseguir. Ou seja, eu sei até onde posso ir e até onde eu posso chegar, até porque também tenho que pensar um bocadinho na Mónica enquanto pessoa para ter depois os meus momentos entre família e comigo própria, que sabe sempre bem. Sim, mais importante do que aquilo a que saber dizer que sim, muitas vezes é precisamente aquilo a que saber dizer que não. Porque muitas vezes é isso, é o querer agarrar tudo e desfocamos daquilo que é o que nos vai levar ao caminho que nós traçamos para nós. E teres essa consciência, achas que tem alguma coisa a ver com esse teu legado dos teus pais? Porque isso parecem-me empreendedores raiz mesmo, de raça mesmo. Sim, é mesmo, e acho que tem muito a ver com os meus pais, até porque quando eu tenho um convite, as primeiras pessoas a saberem são logo os meus pais e o meu marido, e vou muito pelo aquilo que o meu pai diz. Lógico que o meu companheiro faz todo o sentido também a ouvir, mas gosto de ouvir também sempre a opinião do meu pai, e muitas das vezes o meu pai diz, não vais por aí, não é o caminho certo, vais-te perder, vais estragar o que estás a fazer, então eu tenho sempre isso em conta. Eu acho que, eu costumo dizer que eu tenho 3 grandes pilares na minha casa, eu sou uma casa e esta casa aqui tem 3 pilares, que é o meu pai, o meu marido e a minha mãe. E eles conseguem me dar um bocadinho o rumo. Até porque eu com a Adrécio, na altura, eu montei a Adrécio juntamente com uma amiga, eu faço questão de dizer que ela foi um bocadinho a impulsionadora. Numa das vezes que fui às compras com ela voltou-me a dizer, tu devias de fazer isto de profissão, tu tens jeito, tu estás ligada à moda, por que não? Eu dizia, achas alguma coisa que me retrai? Ela disse, não, Kika, avança. E eu então, avanço, mas com uma condição, tu ficas comigo. Tu ficas no backstage, eu dou a cara, eu faço tudo no terreno. E tu ficas no backstage, ou seja, a parte administrativa, a parte de agendamentos, fazes tudo isso. E ela, ok. E ela foi um bocadinho também a impulsionadora, e naquela altura houve alguns convites, pessoas que souberam que eu estava a trabalhar por conta própria, eu não estava, porque eu despedi-me em julho, eu despedi-me do sítio onde estava há 4 anos, estava no departamento de marketing de uma empresa do ramo imobiliário. Deste ano? Deste ano que passou. 2024, sim. Estava lá há 4 anos, não estava realizada, e então eu despedi-me e pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é certo é que tive o apoio logo dos meus pais e do meu marido e disseram, vai, tenta, se não tentares não sabes. E eu então, junto com o toque da Raquel, eu fico contigo, eu vou contigo, e nessa altura surgiram alguns convites, quer no ramo imobiliário, quer na parte de estética, alguns convites para trabalhar com as pessoas, numa associação de marketing, acima de tudo como relações públicas. E eu achava que consigo fazer tudo, eu consigo abraçar estes projetos todos. E fui pedir opinião. E o meu pai disse, não é por aí que tens que ir, não é por aí que podes ir, tu tens que ir por aqui. E o meu problema era, sim, mas eu estou a construir um negócio de raiz, a agência de manequins, nós trabalhamos muito para Aveiro, acima de tudo para Aveiro, éramos um dos responsáveis pelo evento Aveiro Moda, que foi um evento de 12 anos que se fazia no canal da Ria, que não é realizado já há algum tempo, com esperanças que brevemente venha novamente a realizar. E as lojistas em Aveiro, tenho as lojistas que pedem para fazer eventos, para fazer desfiles, mas depois falta o resto, que são os patrocínios. E eu disse, eu só tenho a Binai, só tenho a Adrécio, e eu tenho que ir buscar também alguma coisa financeiramente, porque, desculpa esta expressão, mas o dinheiro não cresce. E então eu pensava que se eu abraçar estes projetos todos, eu vou ganhando dali, mas era o que diziam, depois não te consegues focar no teu projeto. E é preferível tu estares a fazer aquilo que é para ti, o que é teu, e vais tendo os teus trabalhos, até porque faço também gestão de redes sociais de 2 entidades, 2 empresas, coisas básicas, porque eu não sou designer sequer, mas foi sempre uma coisa que estes últimos 4 anos eu trabalhei muito digital, onde estava, e apanhei um bocadinho à vontade e gosto também nisso, e eu pensei, bem, tenho estes 2 clientes, eles vão me ajudar enquanto as coisas não se começam a levantar. Exato. E começam a dar dinheiro, que o meu objetivo também é esse. É lógico que eu adoro o que faço, mas infelizmente não podemos viver do ar. Pagar contas com amor não dá.
Como é que, voltando aqui um bocadinho atrás, como é que surge inicialmente a moda na tua vida? De onde é que vem esta paixão? Olha, diz a minha mãe que eu com 3 anos que a coloquei no hospital. Sim, Ok. e eu digo, como assim? E ela, porque eu já com 3 anos cismava que eu fazia os meus outfits, eu dizia o que é que queria vestir. Já querias costurar? Já não era costurar, Não. era dizer eu quero vestir aquele vestido e a minha mãe vestia de um lado e eu despia do outro. Ok, E, claro, e bem, a minha mãe não me podia deixar vencer, porque eu era uma pirralha, 3 aninhos, eu não tinha ainda uma vontade própria. Eu tinha, mas não podia. claro. E a minha mãe deu-me uma palmada e eu de má sufoquei. E ela assustou-se e desmaiou. Mas, entretanto, deu-me outra palmada e eu Mas o vi. teu pai é médico, portanto ela também estava no Sim, sítio certo sim, para sim, desmaiar. completamente. Tudo certo. E o gosto já veio um bocadinho daí, até porque a minha mãe fazia questão de sempre de conjugar a chupeta com o sapato ou com o vestido, já veio um bocadinho daí. Fora isso, eu sempre tive um primo que estava muito ligado à moda, era cabeleireiro do Moda Lisboa, logo nos primeiros anos que o Moda Lisboa surgiu, e teve um programa na RTP1 que era o Espelho Meu, que era transformar a imagem das pessoas no que diz respeito ao cabelo, e depois tinha uma equipa de maquilhagem e de styling. E isso foi o meu bichinho. A minha mãe é de Lisboa, eu desde que nasci até aos meus 16 anos ia quase todos os fins de semana a Lisboa e estava muitas vezes com esse meu primo que era completamente diferente, fora da caixa naquela altura. Eu tenho 46 anos, estamos a falar quando eu tinha 11, 12 anos. E eu que sempre que ia lá, eu adorava a maneira como ele se vestia, ele era muito irreverente, muito diferente, e ele era amante da Madonna e do Prince, e mandava mesmo fazer uma costureira, os outfits dele, as indumentárias dele, muito ao encontro do que a Madonna e o Prince vestiam, era uma coisa completamente diferente. E aí surgiu a moda, surgiu o gosto pela moda. E lembro-me, uma das vezes que fez a Moda Lisboa, eu ir ao backstage, e disse, uau, isto é giríssimo. Aos 16 anos, eu disse aos meus pais que queria ser manequim. Mas não tinha altura suficiente, mas mesmo assim os meus pais deram-me um curso de manequim, onde 2 anos depois eu vim a descobrir que o que eu gostava mesmo não era ser manequim, porque fiquei agenciada numa agência, que foi a L'Agence, ainda fiz um trabalho de publicidade, mas não era aquilo de todo que eu queria e apercebi-me que eu gostava era do backstage. Okay. E foi aí que aos 20 fiz uma formação em produção de moda, onde estagiei no Portugal Fashion, e pensei, não, o que eu gosto é disto. Eu gosto é de mostrar, de fazer tudo o que está por trás e de quando a passarela abre e os modelos começam a desfilar, de ver o encanto das pessoas quando veem desde as roupas que os estilistas desenham, o calçado que os estilistas desenham. Gosto de ver o deslumbre e a paixão que se vê nos olhos das pessoas. Incrível. E depois, então, agora com a Drécio, aquilo que fazes é trabalho mais com, portanto, pessoas do dia-a-dia, digamos assim, não é? Portanto, não é tanto aquela coisa de show, de espetáculo, e ensinas as pessoas a vestirem melhor. É isto? Sim, também. A Drécio veio, acima de tudo, com o propósito de as pessoas, lá está, as minhas amigas diziam, vês comigo às compras, eu preciso de comprar isto, mas depois não sei se vou gostar, o que é que vou conjugar. Eu comecei a ir às compras com as minhas amigas e começava-lhes a dizer, mas tu vais levar isto para usar com quê? Com isto, só com isso, não faz sentido. Vais levar uma peça só para usar com outra peça? Não, tu tens que levar uma peça, o que é que tu tens no teu guarda-roupa? Elas começavam-me a dizer e disse, não, então não usas esta peça, não vais levar, porque é uma peça que vais usar uma vez de vez em quando. Foi um bocadinho por aí, tipo, aconselhar o que é que as compras certas, as compras perfeitas. E depois foi também um bocadinho de, muitas das vezes as minhas amigas diziam, isto é tão giro, onde é que compraste? E eu dizia, não sei, eu tenho isto desde os meus 20 anos, como assim? Então, mas não engordaste? E eu disse, sim, mas eu transformei, ou porque mandava pôr um tecido, acrescentar um tecido de outro padrão, ou porque, dou um caso que foi recente, que isso não foi preciso mexer na peça, um macacão que eu tinha de ganga desde os meus 20 anos e eu usava mais no verão do que no inverno e pensei, mas espera aí, porque é que eu só uso no verão e não uso no inverno? E dali de macacão pus uma blusa por dentro, uma camisa branca, achei que ficava giríssimo e depois precisava de um laço. Então, mas eu queria um laço, mas já às 10 da noite onde é que eu vou buscar um laço grande?
E pensei, vou buscar um cinto de um casaco, de um cinto de um casaco fui buscar um gancho que tinha o formato do laço, pus o laço e depois o cinto fez as pontas do laço. E as pessoas perguntam, onde é que compraste o laço? E disse, não comprei, fiz de repente em casa. Ou seja, depois o que me dá muito gozo é pegar nas peças que tenho e transformá-las de alguma maneira, com ou sem costureira, poder fazer uso, ou seja, a sustentabilidade, é um bocadinho por aí. Sem tirar e sem esquecer as compras que são necessárias continuar a fazer, porque eu não quero criar guerra nenhuma com os lojistas, até porque eu tenho vários parceiros, mas eu acho que cada vez mais nós podemos aproveitar muitas peças que temos em casa e ir comprando uma ou outra que sabe faz sempre falta. E depois também ensinar um bocadinho as pessoas a porem no seu guarda-roupa as peças certas para poder conjugar com as variadas peças que venham a comprar ou que tenham e que usam sempre da mesma maneira. Quais são, assim, os básicos que toda a mulher, vamos falar de mulheres, toda a mulher tem que ter no seu guarda-roupa? Deixa-me só dizer uma coisa, eu também trabalho com homem, mas sim, vamos falar Primeiro só de mulheres, porque é mais fácil até trabalhar com mulheres, porque eu acho que ainda há muito homem que pensa que não há necessidade de ter ajuda, e sim, há. Até porque a minha ajuda, só aqui um parênteses, não é transformar no todo a mulher. Há pessoas que me dizem assim, és consultora de imagem. Não, eu não vou chegar ao pé de ti, Filipa, e dizer assim, não, Filipa, vais mudar o teu cabelo. Eu não sou cabeleireira. Nem vou dizer, agora vais usar esta maquilhagem e o tom que vais pôr. Eu não sou consultora de imagem. Não mudas o estilo da pessoa. Eu posso ajudar a mudar o estilo da pessoa enquanto guarda-roupa. Não de cores, não de corte de cabelo, não do tipo de maquilhagem. Agora, a nível de guarda-roupa, sim. Ou seja, tu podes-me dizer assim, olha, este é o meu estilo enquanto cabelo, é assim como aquilo e daqui para a frente, que tipo de roupa que eu devo usar? E eu aí sim ajudo. Então, quais são as peças básicas que uma mulher deve ter no guarda-roupa? Eu não vou dizer todas, ou queres? Todas as peças? São pelo menos 10 são essenciais. Vamos às 10. Às 10. Então, uma camisa branca. É essencial, uma camisa branca fica bem com tudo e podemos conjugar com várias peças. Uma t-shirt branca é a mesma coisa. Um blazer preto de preferência. Um blazer é uma peça que fica bem, cai bem em toda a parte de baixo que se vai conjugar. Uma saia em lápis preta. É muito importante ter uma saia em lápis em preta, assim como um vestido preto, para momentos mais formais. Com a camisa branca e com o blazer já está feito o outfit. E com a t-shirt já está uma cena mais casual. Exatamente. Yeah. Uma gabardine, de preferência camel, que é uma cor que fica bem com tudo. Um sobretudo, para a altura de frio também é importante. E agora diz assim, de que cor? Preto, porque o preto a gente nunca se compromete. Uns jeans, porque eu costumo dizer, o jeans já está um bocadinho aquele estigma de o jeans é só ao fim de semana. Não, se a coisa for bem composta, podes usar durante a semana no teu local de trabalho. Alguma cor em específico? Mais escuro, mais claro? Mais escuro torna-se mais elegante. Okay. Mais claro, lá está, é mais descontraído. Yeah. Mas ali a lavagem do intermédio é perfeita. E está-me a faltar duas, isto é muito grave. Então, deixa-me ver aqui de cabeça o que é que me está a faltar. Assim, de repente, à minha cabeça vem-me logo, mas leggings, não disseste? Sim, mas não são importantes no guarda-roupa. Mas sim, mas podemos acrescentar. O guarda-roupa é maioritariamente leggings. Podemos acrescentar, mas está-me a faltar aqui duas peças que lá está. Depois, não é peça de roupa que devemos ter no guarda-roupa, mas que é essencial, que são os acessórios. Os acessórios, eu costumo dizer que é o acessório, é a cereja no topo do bolo. Faz o look, um acessório. Completamente. É incrível. Eu agora, mais recentemente, tenho... Porque até há bem pouco tempo, como eu só trabalhava presencialmente em ginásio, em contexto de ginásio, era mesmo, eu só usava leggings e fato treino, não usava roupa, digamos que normal. Então agora há pouco tempo comecei a ter que vestir-me outra vez mais normal e quando comecei a perceber, é tipo, eu vestia-me, gostava da roupa, mas parecia que faltava alguma coisa. E quando eu comecei a perceber, ok, uns brincos, tipo, muda logo o outfit todo. E às vezes uns brincos pequeninos e uns brincos maiores, já muda o outfit todo outra vez. É muito, muito, muito interessante. Muda logo. Muitas vezes podes andar com as mesmas peças, quer da parte de cima, quer da parte de baixo. Nessa semana podes usá-las 2 a 3 vezes, que o acessório, ao mudar o acessório, parece que já estás com outra roupa, parece que estás completamente diferente. Yeah, o acessório é muito importante.
E depois lá está, os dourados para dar um toque mais formal, mais elegante, e o prata para dar um ar mais descontraído, apesar que há certos vestidos formais de eventos que o prata fica muito bem. E muitas das vezes as pessoas vão logo para o dourado, esquecem-se que o prata às vezes pode ainda dar ali um toque diferente, dependendo do tipo de vestido. Há uma coisa que eu te quero perguntar que é, como saber se é too much? Olha, isso é muito complicado para muitas pessoas. Eu ainda no sábado fui jantar a um local, que não vou mencionar o sítio, que eu virei-me para os meus pais e para o meu marido e dizia, eu ganhava tanto dinheiro aqui. E eles, então porquê? Olhem à vossa volta. Era too much. Okay. E vai também um bocadinho depois de acordo com o teu corpo. Porque o volume que nós temos do corpo, a forma como é o nosso corpo, também vai ajudar muito a que o outfit fique melhor numa pessoa do que noutra, e depois vem o too much. Porque se és uma pessoa um bocadinho pó forte e se vais vestir algo que seja muito curto e muito decotado, aí é too much. Podes não ter acessórios, mas é too much. Ou uma coisa ou outra. O mesmo se aplica a uma pessoa mais elegante. É lógico que não vai ser tão visível do que uma pessoa mais forte, mas uma pessoa também elegante, temos que ter ali o contrabalanço. Agora, quando é o too much nos acessórios, eu dou-te um exemplo. Eu pus hoje uns brincos que as pessoas dizem-me assim, tiraste da árvore de Natal. E eu digo, não, mas por acaso ontem eu usei um acessório que tirei da minha árvore de Natal. Fiz um alfinete. E eu digo, ao usar uns brincos compridos, eu não vou pôr um colar. Era too much, ficava mal. Ou era o colar, ou era os brincos. Depois, em contrapartida, eu pensei, se eu estou de preto, eu vou tentar agora pôr só 2 anéis, para não pôr as mãos toda, porque a minha própria roupa é uma roupa de inverno, já tenho muito volume, já tenho aqui muita coisa. É a malha, é a camisa, é o gabardine, é muita coisa junto, então já era too much, então mais descontraído. E o mesmo acontece depois nos padrões. Há certos padrões que nós dizemos, não vale a pena, não combina, é too much, estás com flores e a seguir vais pôr quadrados, ou sobretudo quadrados, e depois vais pôr um sapato dourado, vamos aqui, sim senhor, estás com um vestido de flores, então vamos pôr um sapato preto, e agora vamos pôr um sobretudo, ou preto, se houver flores brancas, ou brancas, se houver flores bege, ou camel, bege, camel. Agora, não fazer ali uma mistura que às vezes o too much, eu costumo dizer, quanto mais simples melhor. Yes, eu também acho que sim, só que às vezes o simples também se torna demasiado simples, tipo às vezes há pessoas que estão bonitas, estão elegantes, mas faltava ali alguma coisa, tipo um brilhozinho, às vezes um brincozinho, uma coisa, ou seja, eu pessoalmente tenho dificuldade em perceber isto. Ou um batom? Está, eu não sou consultora de imagem, eu não trato de maquilhagem nem de cores, mas eu percebo, hoje é exemplo disso, porque estás lindíssima, Filipa. Eu pensava que é uma coisa, não preciso estar, vou ser eu mesma, vou para o escritório às 9 da manhã, saio do escritório e conforme sair de casa, conforme estou aqui, estás incrível. Só tenho um batom, não tenho mais nada, nem sequer pus rímel, nem sequer pus eyeliner, nem pó, nem base, não tenho nada. E lá está, eu muitas das vezes não me apetece mesmo maquilhar, mas penso, tenho que pôr um batom, porque o batom vai dar ali o toque. Lógico que também acrescentei os brincos, mas se não tivesse os brincos, eu aí talvez me tivesse maquilhado no todo. Ok, entendo, porque agora estás a falar, imagina que uma maquilhagem carregada agora, porque os brincos eu acho que está perfeito, e lá está, eu não acho que está too much, de todo, acho que está perfeito, mas se calhar agora imaginando, se tivesses, por exemplo, com um batom vermelho como eu estou, se calhar ia achar que estava too much. Completamente. E depois é a combinação. Eu tenho por dentro um colar que ando sempre com ele, durmo com ele, era da minha mãe. Se eu pusesse o colar assim... Pois, já fica too much. É só para dar um exemplo, que eu sei que tu ias logo dizer que já fica too much. Depois, lá está, nós temos que saber também conjugar as coisas de maneira a que a gente se sinta bem. Isso é uma coisa que eu tenho sempre o cuidado, temos que nos sentir bem. Se não nos sentirmos bem, também não vale a pena. E há pessoas que se sentem bem too much. Mas não nos podemos esquecer também que a primeira impressão que nós vamos tirar daquelas pessoas que olham para nós é aquela que vai ficar registada.
Exato, não há segunda oportunidade para a primeira Nós também impressão. sabemos se queremos que as pessoas tirem essa impressão ou não. Sim, muitas vezes é a mesma mensagem que nós queremos transmitir. Exatamente. Sem dúvida. Olha, se tivesses assim que escolher, tipo, aqueles proibidos mesmo, há assim algum proibido de combinações ou de padrões ou de cores? Existem assim algumas regras básicas? Sim, tem já alguns, eu não vou dizer proibidos, mas que deves evitar. Ainda há pouco falei, se estamos com um decote, devemos evitar usar um curto. Se estamos com uma cor vermelha, devemos evitar que seja também o sapato vermelho, devemos de dar ali um corte. Nós sabemos que o vermelho transmite a energia, mas totalmente vermelho pode ser também um bocado... Mas lá está, é depois também muito dependendo para o sítio onde tu vais. A nível de padrões, eu sou um bocadinho tipo... as pessoas dizem, porque eu gosto de seguir as tendências. Eu gosto de seguir as tendências, mas não significa, para mim, quando dizem, porque tu és muito fashion... E eu tipo, mas eu nem sequer estou a usar nada das tendências. Lá está, as tendências é uma coisa e moda é outra. E as pessoas muitas das vezes ao seguir as tendências não lhes fica bem, por algum motivo, mas querem estar dentro da tendência e pensam que estão na moda, mas não, estão a seguir uma tendência que depois não lhes vai ficar bem, não tem nada a ver com o estilo delas. Mas lá está, eu não vou dizer que não se deve usar isto, não se deve... Porque isso já vai variar de acordo com a pessoa. Então, mas espera, tendência então é tipo o que está em voga no momento e moda é tipo uma coisa mais contínua, é tipo o teu estilo, é isso? Exatamente. Ok, interessante, não sabia. Por exemplo, aquela questão de juntar tipo riscas horizontais com verticais, isso... Lá está, eu já o fiz e tu dizes-me assim, mas gostaste? Sim, gostei. Mas depende da pessoa, em contrapartida. Já tentei fazer uma amiga minha que disse, não, esquece, não tem nada a ver. Pois é como a cena do vermelho e do rosa. Há combinações que fica fixe. Depende, e aí vai muito da paleta do vermelho e da paleta do rosa. Eu já tentei fazer com algumas peças que tenho e houve duas que disse, que horror, que figurinha. E em contrapartida houve outras que eu disse, fica giro. Depende do tom do vermelho e do rosa. Porque se é verdade, há tons de vermelho e rosa que ficam lindíssimos, depois já há outros que uma pessoa diz, não tem nada a ver. Isso já vai muito depender da paleta mesmo, do tom. E no que toca a formatos da peça, por exemplo, golas redondas versus golas em bico? Vai tudo depender do formato também do corpo. Há certos corpos que fica melhor uma gola em barco, que vai depender do ombro da pessoa, do que noutras, que fica, se for preciso, melhor um bico. Uma pessoa que tenha um peito grande, uma gola em bico não é aconselhável. Ok. Isso depois depende muito do que tipo de corpo da pessoa. É um estudo muito aprofundado. Eu, quando tenho clientes, faço sempre questão de fazer um questionário às clientes, para as conhecer um bocadinho melhor. E também porque eu também faço o serviço online, quando é online eu peço mesmo que me tirem fotos do corpo inteiro, frente, lado, de trás, e no questionário vai 1001 questões, desde as medidas, a confecção, o peso, como é que se costuma vestir no seu dia-a-dia, ao fim de semana. Quando eu digo no seu dia-a-dia é de acordo com o local de trabalho, ao fim de semana, os hobbies que tem, porque depois daí faço um estudo tipo, o que é que nós vamos tirar do guarda-roupa e o que é que vamos acrescentar ao guarda-roupa. Vamos aqui à pergunta de milhões, que é, Kika, quanto dinheiro é que é preciso para fazer isto? Isto é um tipo de serviço que eu procuro e preciso despender muito dinheiro para ter ou seja, vou ter que comprar muita coisa, porque eu acho que isto é uma questão que as pessoas colocam muito e por isso é que muitas vezes fogem deste tipo de serviço. Até precisam, mas é tipo, vou ter que gastar rios de dinheiro e não tenho. É a questão número 1, e é o que faz com que muitas pessoas fujam. E eu às vezes digo, contactar não se paga. Podem contactar. Isto. Então, o valor vai depender muito do número de horas passada com a pessoa. Mas vamos começar isto de outra maneira. O contratar o serviço de uma Closet Organizer, eu sugiro que, se a pessoa está na dúvida, se quer mudar, se quer fazer alguma coisa diferente, em vez de contratar primeiro o personal shopper, é o Closet Organizer.
vamos à casa da pessoa. Vamos ver o que é que a pessoa já tem no seu guarda-roupa. E vamos dali dizer, isto fica, isto usa, não usa, porque é que não usa? Dá o seu motivo. E então, não uso porque não sei como conjugar. Era isto que eu queria ouvir. E eu vou pegar na peça e vou dizer assim, então esta peça vai conjugar com isto, isto e isto. E digo sempre à cliente, eu gostava que se vestisse. Se quiser eu saio do quarto, pode ir à casa de banho. A maior parte das clientes somos mulheres, sentem-se à vontade e dizem, não, Mónica, viste-me aqui até mesmo para a Mónica ajudar-me. Sim, senhor, a pessoa veste a peça. Não uso, porque não gosto, porque faz-me lembrar alguma coisa, ok, então esta peça vamos pôr de lado. Vai sair do guarda-roupa, logo. Logo aí a pessoa vai, se for preciso, começa a pensar, espera aí, eu afinal não preciso assim, ou de ir às compras ou de tanta compra assim. E aí também vejo se tem as peças essenciais no guarda-roupa para poder, porque essas peças essenciais que foram ditas já há pouco, que ainda me faltam duas, mas elas vão vir, são peças que tu dali podes construir diversos looks. E looks que vais ficar sempre bem e vais te sentir sempre bem. Depois daí, não tens as peças? Sim, personal shopper. Quer a minha ajuda, personal shopper, vou às compras com a pessoa ou pela pessoa. Há pessoas que não gostam de ir às compras. Mónica, vá você, por favor. Diga-me quanto é que é e, ok, eu vou, tiro foto, ou então pego nas peças, levo a casa ou ao escritório da pessoa e digo-lhe, são estas. Gostou? Sim, senhor. Ok. A pessoa... Há outras pessoas que dizem, eu gosto de ir às compras, mas já não tenho paciência. E eu acho piada porque as pessoas que já foram... As amigas é sempre um bocadinho subjetivo, mas as clientes que já foram às compras comigo dizem-me exatamente aquilo que as minhas amigas me dizem, que é 4 horas? Eu nem dei por tempo passar. E eu disse, olha, nem eu. Porquê? Porque eu falo tenho diversos temas. Claro. Falo diversas coisas. Mostro quando a pessoa diz, não me apetece nada a vestir. Não, vamos vestir. Eu vou para o vestidor. E muitas das vezes até levo uma peça também para mim. E digo assim, olha, também vou levar isto. Vamos experimentar as duas. Para também cortar ali um bocadinho o ambiente de constrangedor, não nos conhecemos assim tão bem. Às vezes acho que isso também faz falta e faz parte. Lá está, o valor vai depender muito do número de horas que eu passo com a pessoa. Eu tenho agora, nós este ano acrescentámos um serviço, que é o Closet Organizer Online. Isto devido a pessoas que não se sentem à vontade que eu entre em casa delas, o que é perfeitamente normal, e sabíamos que isso ia ser um dos pontos que íamos debater, e outras que são distantes e não compensa mesmo, porque aí a deslocação também tem um custo. E aí eu posso muito bem dizer assim, olha, o preço começa aqui e agora consoante o tempo o preço vai aumentando. Mas aquilo que eu digo às pessoas... é um investimento que fica para durante Exato. E também é possível, por exemplo, tu nesse caso vais analisar o guarda-roupa da pessoa, ok, excluímos aquilo que é para excluir, ficamos com aquilo que é para ficar, e depois tu dás tipo assim, ok, idealmente teríamos que comprar esta peça, e a pessoa tipo mesmo que não tenha disponibilidade para comprar tudo no momento, fica com essa informação para ir adquirindo. Também exatamente. É possível fazer isto, não é? É completamente possível. Portanto, não tem que ser uma coisa do dia para a noite. Não, aliás, até porque eu muitas das vezes digo, não tem isto, mas tem esta que é idêntica e pode ajudar, enquanto não tem oportunidade de adquirir a outra, esta não vai fazer a vez a 100%, mas vai ajudar, sim. Depois também tenho cuidado, no Closet Organizer, há muitas pessoas que no início diziam, vais arrumar o meu guarda-roupa? Não. Mas também posso fazer, porque faz-me um bocadinho de confusão eu ver, eu já não vou falar a roupa por coleção, porque cada vez mais tu tens, a maior parte da roupa já começa a dar para as 2 estações, a maioria. Mas vou falar sim, agora, sobretudos. Porque é que nós temos os sobretudos no mesmo armário que as camisas, que as calças, que as malhas, que os vestidos, que as saias... E está ali no meio de tudo, não. Ou temos só um armário, então vamos pôr tudo num canto, ok? Não vamos pôr aqui no meio nem misturado. Por cores, também gosto de orientar por cores. E isso muitas das vezes vai facilitar a pessoa a construir os seus outfits para o dia-a-dia. E muitas das vezes as pessoas não pensam nisso. E depois porque eu não tenho paciência, porque eu não tenho tempo. Se o roupeiro, se o guarda-roupa, closet, o que lhe quiserem chamar, estiver bem organizado,
e tiveres as peças certas, é muito mais fácil, vais ter muito mais prazer, vais ter mais tempo para organizar, até porque a dica que eu dou sempre é organizar aquilo que nós queremos vestir no dia a seguir, não deve ser no próprio dia. Vamos pensar no dia anterior. Eu tive essa experiência quando mudei de casa. Tu estavas a falar e era totalmente eu. Eu tinha tudo bué de aleatório, tipo, completamente. Nem sequer sabia. Pois é, tipo, tens muitas vezes, muitas peças que estão por baixo das outras peças. Tu nem as vês. E quando vais mudar de casa é tipo, aí é com caraças, eu até gostava bué desta camisola e já não havia há tanto tempo. E quando mudei de casa foi um serviço que eu decidi adquirir, foi uma personal organizer para me organizar os armários. Eu confesso que contratei, mas não tinha assim grande expectativa. É tipo, até vai ficar mais organizadinho, mas uau! E depois lá está, é só, depois dela ter montado a estrutura do armário, agora é só manter, ou seja, quando vai para lavar, vai para o armário, vai para aquele sítio. E está sempre tudo super organizado, é tudo super visual, tudo em caixinhas, dobrado de formas que eu nunca tinha pensado em dobrar, e lá está, era tudo para o monte. Faz mesmo diferença. O papel de personal organizer é mesmo, ao contrário do meu, eu vou ajudar a pessoa a compor o seu roupeiro, mas ela tem mesmo a função de olhar para o roupeiro, nós aqui vamos pôr as cruzetas assim, vamos pôr esta gaveta com estas caixinhas assim, que isso facilita bastante. Muito. Mas como as pessoas muitas das vezes dizem, eu não tenho tempo para ir às compras para fazer isso, nem quero contratar ninguém, pronto, então vamos ajudar já por aqui, vamos começar por aqui. Eu acho que depois as pessoas a partir daí pensam, não, afinal acho que é melhor adquirir mais um guarda-roupa, ou então comprar aqueles acessórios, ou contratar a pessoa para, porque sem dúvida que é uma ajuda, e é uma mais-valia. Olha, a minha cabeça ainda está a jogar ao jogo do faltam aquelas duas peças também, não será assim umas calças tipo... Alfaiataria. Boa, Bingo! Filipa! Boa, Filipa! Só faltou! Boa, Filipa! Alfaiataria, que eu digo muitas das vezes, a calça de fato. E só falta uma. Falta um. Daqui a bocado. Eu vou continuar a jogar também. Okay. Isto, sabes que eu estou um bocadinho nervosa porque eu não sei o que é que vai sair daí. Então aqui o meu pensamento está assim um bocadinho dividido. Não, está incrível. Vamos ver quem... Agora estou tipo competição, vamos ver quem ganha. Sou eu que vou levar as duas peças. Não. O que é que eu te queria perguntar mais, Mónica? Queria-te perguntar então, a nível de rotinas, também um bocadinho, tu, a nível pessoal, como é que é também o teu dia-a-dia? Como é que tu te organizas? Se há assim algum inegociável no teu dia? Como é que tu mantens todo esse espírito e sempre essa autoconfiança, esse espírito feminino, para também te sentir sempre com vontade de te arranjar ou de andares bem vestida? O que é que te ajuda a sentir-te assim todos os dias? Olha, eu não vou dizer que sinto-me assim todos os dias porque estou a mentir, porque eu acho que não há ninguém que todos os dias tenha vontade de se arranjar. Há sempre um dia ou outro que nós gostamos de estar um bocadinho mais em casa, sem termos que nos arranjar. Eu costumo dizer, não é o desleixo, mas tipo, descontração. Eu também tenho o dia em que fato de treino, cabelo amarrado, seja como for, e pronto, e um batom de cieiro, e só mesmo na pele o autoprotetor, e já chega. Mas lógico que, acima de tudo, eu acho que é pelo o gosto que eu tenho mesmo pela roupa, pela moda. Eu tenho, todos os dias, já há pouco estávamos a falar nisso, eu acordo por volta das 7 da manhã, vou passear com a minha cadela e 8 horas estou a treinar. E durante o meu treino, estou a ouvir música e estou a pensar, o que é que eu ontem pensei em vestir hoje? Foi isto, isto e isto. Ok. Mas eu também podia optar por isto e aquilo. É isso. E penso, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer hoje? Com quem é que eu vou estar? Por onde é que eu vou andar? E depois, tudo isso ajuda-me tipo, a construir a minha vontade de como é que eu hoje quero sair à rua, como é que eu hoje me quero vestir. Eu tenho momentos em que gosto de me vestir mais formal, onde quem me conhece e me vê diz assim, ai, estás muito senhora. E digo, porque ou vou ter uma reunião, ou porque me apeteceu mesmo sair. Às vezes inspiro-me muito no dia, na véspera estive a ver um filme e tipo, uou, que a amiga dela está giríssima. Espera aí, eu tenho um fato idêntico, porquê é que eu não vou também amanhã sair assim?
inspiro-me muito naquilo que vejo, naquilo que vejo no dia-a-dia, vejo no Pinterest, no Instagram, nos filmes, inspiro-me muito. Mas é muito o espírito lá está, de como tu acordas e tipo, já aconteceu eu idealizar o outfit na véspera e a maneira como eu acordei pensei, não tem nada a ver. E vestir e dizer assim, tem nada a ver, porque não estou eu, não está para ali virado. Então tenho logo que pensar, vamos, é isto então. É muito o gostar de, talvez de mostrar, hoje sou esta. Amanhã vou ser a formal, depois vou ser um bocadinho mais a intelectual, depois gosto também de ser um bocadinho, mostrar ali os estilos que às vezes as pessoas dizem não tem nada a ver e quando olham dizem, afinal até, que eu muitas das vezes digo, depois também depende da personalidade da pessoa. Eu tanto consigo vestir um calção de desporto, de jogar basquete com um colete e uns estiletos e um blazer, e que se for preciso noutra pessoa não vai ficar assim tão bem, mas lá está, porque eu não vou dizer que porque eu sou única, não, porque há muitas pessoas assim. Nós conseguimos encarnar a personagem, conseguimos vestir a peça como ela quer ser vestida, é um bocadinho por aí. Boa. E então, passear a tua cadela é um inegociável no teu dia, já sei. Há assim mais alguma coisa que tu não abdiques mesmo na tua rotina? O treino, 4 vezes por semana. Em casa? Em casa, adoro treinar em casa. Tenho uma das minhas melhores amigas, está-me sempre a dizer, quando é que vais treinar comigo outra vez ao ginásio? E eu digo-lhe, esquece lá isso não volta a acontecer. Gosto muito de treinar em casa. Outra das coisas que não abdico, ouvir música. E sempre que tenho essa oportunidade, que nem sempre é fácil, adoro dançar. E montar a cavalo. Pois, tu tens um passado de hipismo. Tenho, que não posso fazer com a frequência que eu gostava. Tenho um problema nas costas, devido a uma queda grave que dei. E não ouvi, eu sou um bocadinho teimosa, e não ouvi o que o médico disse, nem que o meu pai disse, não podes esforçar, não podes montar, e durante aí 2 anos a montar a cavalo e a continuar a fazer provas, obstáculos. E houve uma altura que da cintura para baixo nada mexia e eu disse pronto, acabou. O montar a cavalo muitas das vezes eu costumo dizer é um bocadinho, monto mais de pensamento do que na realidade, porque tenho um bocado de receio e depois o bichinho queremos mais ou ainda fico triste por não, mas o treinar, o passear a minha cadela, ou ouvir música, estar com os amigos e a família é muito importante para mim. Muito bom. Para terminar, vamos aqui então falar dos inegociáveis também para homens. Ficou aqui um bocadinho em stand-by, ainda que o nosso público seja maioritariamente feminino. As senhoras também podem dar aqui umas dicas aos seus maridos. Portanto, quais são assim os inegociáveis no guarda-roupa de um homem? Olha, o homem lá está, também deve ter sempre uma camisa branca, um fato, e tu agora dizes assim, mas há muitas áreas de negócio que não exigem fato, mas a qualquer momento tem uma reunião importante, tem lá o fato. O sobretudo é uma peça também essencial. Os jeans, vai-se basear um bocadinho naquilo praticamente que dissemos. A gola alta, uma gola alta num homem põe um homem completamente charmoso, com uma elegância, e agora dizes assim, então e se for um homem com uma estatura baixa? Vai dar sinal que tem pescoço alto, vai dar ali alguma, aquilo que eu costumo dizer, vai enganar, mas aqui, o olhar é que tipo, afinal não é assim tão baixo, até é alto. O sobretudo, uma malha, eu acho que um homem que tenha uma malha, uma camisa branca por dentro e às vezes uma calça de fato ou mesmo uns jeans elegantes de uma cor escura, fica na perfeição. Boa. É assim, bastante acessível. É mais fácil o homem do que a mulher. Agora, depois o homem pode ter o toque no acessório. E cada vez mais temos acessórios de sexo masculino lindíssimos. Exemplos? Pulseiras, relógios? Sei que é um custo elevado, mas os relógios é uma perdição. Houve uma altura que eu apostava na compra de relógios de homem, não de mulher, porque eram grandes, os mostradores eram lindos, e então eu apostava mais no relógio de homem. Pulseiras, já há pulseiras bonitas, o anel, e já tens um ou outro fio que eu digo, fica bem, não dá um ar pesado, não dá um ar fora de contexto, fica bem para qualquer momento. Afinal, tenho mais uma última pergunta para ti. O
O que é que para ti é elegância? A elegância eu não vou dizer que eu não vou refletir isso na maneira como a pessoa se veste. A elegância para mim parte no seu interior. Uma pessoa que tenha valores, humildade, sentimentos, é elegante. E porque se tiveres isso tudo, o que transpareces cá fora pode estar do mais pirosa, pode estar do mais descontraída. Que os teus valores, a maneira, a tua essência vai fazer com que tu sejas sempre elegante. Muito bom. Perfeito. Olha, vamos aqui a uma segunda parte do nosso episódio, pode ser? Acho que não vens preparada para isto, mas vamos fazer 2 jogos. Estou com medo. Então, o primeiro jogo é o jogo dos nomes. Tu vais retirar 4 nomes daqui, vais encontrar pessoas conhecidas e o objetivo é seres, obviamente, a pessoa mais bem-sucedida possível. Se tivesses que escolher para teu PT, para teu nutricionista, para teu mentor e para teu melhor amigo, quem escolherias e porquê? Ok. Então Ok? tenho 4 papéis? 4 papéis. Eu conheço-os todos? Vamos descobrir. Se não conheceres, nós Sou péssima ajudamos. para nomes. São pessoas conhecidas de mais diversas áreas, mas se eventualmente não conheceres alguém, E é para abrir? abres os 4. Eu aconselho sempre a abrir primeiro os 4, que é para depois Estou sem estrategicamente escolheres. Acertei logo naquele, não estou a ver quem é, mas para. Boa, quem é? Como é que se chama? Francisco Macau. Francisco Macau, ele é PT. Ok. Ele participou numa Casa dos Segredos, num Big Brother ou assim uma coisa, e entretanto ficou super conhecido e pronto, Eu não vejo ele é PT já há reality muitos shows. anos. Lionel Messi. Boa. Lionel Messi com uma gola alta, vês, pequenino. Será que ficava bem? Ai, não falámos de sapatos? Agora Pois estava não. a lembrar. Viste-me ao laço, foi? Estava a olhar para os teus sapatos, sim. Sapato, mas também podemos ir falando. Devemos ter sempre uns estiletos, uns Oxford ou Sabrinas e um mais para o sport. Isto para o sexo feminino. Ok. Para o sexo masculino, um sapato clássico, um sapato de vela e uns ténis, o sport. O básico. É o essencial, sim, o básico. Diogo Pissarra. Ok. Então, Então vamos lá. PT, nutricionista, mentor e melhor amigo ou amiga. olha, Ah, só te calhou homens. só. Que giro. Então, melhor amigo. Então, o melhor amigo? Pois, eu disse melhor amiga, mas não é melhor amiga, é melhor amigo. PT, nutricionista, Mentor, mentor melhor amigo. Olha, melhor amigo, Diogo Pissarra. Porquê? Porque acho que o Diogo tem um ar muito cool. Eu já tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, mas não aconteceu. Porque eu, na altura em que eu estava na rádio, fazia muitas das vezes, ia para o Moda Lisboa, para o Portugal Fashion e entrevistava muitas figuras públicas. E fui a uma festa onde ele estava e na altura que estava-me para o apresentar, houve alguém que me chamou e eu fui conhecer uma Ok. outra pessoa e depois não me senti bem chegar-me ao pé dele e dizer, olha, desculpa, eu sou a Mónica. Eu pensei, se alguém me quiser apresentar, tudo bem, não sou eu que me vou apresentar, porque não me sentia bem. E acho que ele tem um ar muito descontraído e de bom coração. Eu por acaso concordo. Posso dobrar? Sim. Acho que ele tem um olhar muito bom. Nutricionista? Nutricionista. Arnold Schwarzenegger. Ok. E agora vais perguntar porquê. Porquê? Olha, porque ele ainda é vivo e acho que ele, devido também à carreira dele, ele teve sempre muitos cuidados com a sua alimentação, porque os papéis que ele fazia, ele tinha que ter mesmo muitos cuidados. Ele ainda é porque tinha que vivo ter alguma E flexibilidade. em grande forma. E era isso que eu ia Em dizer. grande A forma. última vez que eu Ele vi tem 70 e tal anos. um documentário, não, uma notícia sobre ele, eu pensei, poxa, ele ainda está aqui, ainda consegue fazer com que muitos miúdos olhem para ele e verdade. digam, quando eu for velho quero ser assim. Verdade. PT, PT. bem, como tu disseste que Francisco Macau era PT. Este acho que escusa de justificação, não é? Exatamente. E agora, Sobra o mentor, então.
de Lionel Messi. Ok, quer justificar? Eu não ligo muito a futebol, mas do pouco que eu conheço dele, acho que ele deve ser uma figura que sabe trabalhar em equipa, que sabe dar bons conselhos e todas as suas sugestões devem ser bem empregues. Acho que... Sim, eu acho que alguém que chega, independentemente de se gosta ou não da personalidade em si, alguém que chega ao nível destas pessoas tem que ser alguém que sabe muita coisa. Sim, e que, acima de tudo, sabe muito bem trabalhar em equipa, porque eu acho que quem não sabe trabalhar em equipa não chega onde ele chega, onde ele chegou, dúvida. onde ele está. Ninguém é alguém sem outro alguém. Não é? Sem dúvida. Muito bom. Olha, vamos então ao nosso segundo jogo. E este é o jogo do facto. Qual é que é o objetivo do jogo do facto? Desculpa. Lembrei-me. Então, a Lesão peça. de cabedal ou polipel. Nem todas as pessoas têm orçamento para comprar um de cabedal e o polipel faz praticamente tem o mesmo efeito, faz o mesmo trabalho. Ok. É uma peça muito importante. E as pessoas dizem assim, mas porquê? Então, vais para o teu local de trabalho, tens uma reunião formal, levas o teu vestido e naquele dia vais jantar com as tuas amigas. Chegas ao carro depois do trabalho, tiras o teu estileto, calças uma sabrina ou uns ténis, depende de como é que seja o vestido, metes um casaco de cabedal e ficas perfeita para sair à noite com as tuas amigas. Ou se conseguires andar com o estileto, podes continuar. Sim, combina na mesma. O blusão vai quebrar ali um bocadinho o ar formal. Muito bom. Boa. E temos as 10 peças. Yay! Finalmente! Isto não foi fácil, estou um bocado nervosa. Era para segurarmos a audiência até ao final. Isto foi estratégia, gente. Isto foi estratégia. Então, o jogo de facto é o seguinte. Eu vou trazer um facto desconhecido, ou pelo menos pela maioria, ou curioso. Normalmente eu associo sempre o facto à área de especialidade do convidado, portanto terá a ver com moda. E o objetivo é, ok, eu vou olhar e explicar o facto, naturalmente, portanto é trazermos aqui uma curiosidade, mas mais do que isso, é nós extrairmos uma segunda linha de pensamento deste facto. Ou seja, tirarmos aqui algum raciocínio, algum insight, estás a perceber alguma analogia para algo do dia-a-dia. Vamos ver se eu vou conseguir. E que vais de certeza e vai ser incrível. Espero que tu não saibas este facto. Vocês lá em casa, sabias que os primeiros a usar salto alto foram os homens? Tu sabias? Sabia. Eu não fazia a mais pequena ideia. Trouxe uma pequena explicação e que diz: com o aumento da divulgação das causas que pregam a igualdade entre géneros, poucos são os acessórios hoje em dia utilizados e que podem ser característicos de um deles, não é? De um dos géneros. No entanto, o salto alto pode ser apontado como uma dessas exceções, pois em geral é associado a uma peça feminina em qualquer lugar do mundo. No entanto, nem sempre foi assim. Por mais incrível que pareça, o uso deste tipo de calçado começou no século XV e somente por homens. Na Europa, houve uma época em que o uso deste tipo de calçado estava associado à nobreza, mas o surgimento dele na região deu-se pelo meio dos persas. Ora, eles estavam em guerra contra o Império Otomano e um comboio de diplomatas em 1599 passou por várias das principais cidades europeias em busca de apoio militar. A empreitada teve início em Moscovo e terminou em Lisboa, e por onde eles passavam, os sapatos de salto alto chamavam a atenção. Ao contrário do que acontece hoje, eles utilizavam o calçado por motivos práticos. O espaço criado pelo salto entre o antepé e o calcanhar fazia com que, ao subirem nos cavalos, fosse possível travá-lo, proporcionando uma cavalgada mais confortável. Portanto, este facto tem duas coisas em comum contigo: a moda e os cavalos. A mudança teve início quando este tipo de calçado se passou a tornar popular na Europa. No mesmo período, as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos, exigindo igualdade em todos os aspectos. Isso fez com que elas preferissem vestuário e comportamentos semelhantes aos dos homens. Portanto, começaram a usar as ombreiras, fumavam, usavam cortes de cabelo mais curtos e, obviamente, os sapatos de salto alto. Pois é, isto pode parecer estranho, mas as mulheres começaram a usar salto alto para se assimilarem cada vez mais a homens. Qual a probabilidade? Mesmo assim,
Existiam diferenças, pois os saltos masculinos eram sempre largos, enquanto que os femininos eram bem mais finos. Não existe uma data específica, no entanto, mas em alguns pontos da virada do século XIX, os homens abandonaram então os sapatos de salto alto. Além disso, foi também nesta época que as roupas masculinas deixaram de ser tão coloridas e chamativas, passando ao padrão que conhecemos até hoje, mais como fatos, gravatas, cores mais sóbrias, mais retilíneas e quase como que um uniforme. Posso acrescentar? Adorava. Então, nós agora somos muito de ter aquelas blusas com folhos. Mas quem é que começou a usar essas blusas de folhos? Foram os homens. Monarquia, vamos ver uma imagem assim carismática, Marquês de Pombal. Vai ver fotos dele e vais ver ele, lá está, com os ditos enxumaços, com as blusas com folhos, as cabeleiras compridas, com os caracóis. Sim, de facto, o sapato, o salto era quadrado, que é aquele salto que eu digo costuma-se usar no traje académico. Isso. Tal e qual, exatamente. Mas um bocadinho mais alto, e o sapato em si era mais fino. Eu hoje trago aqui o exemplo, o calção. Foram eles que começaram. Os veludos, tudo isto começou na altura da monarquia, da nobreza, e quem começou a fazer uso foi o sexo masculino. Mas ainda antes disto, olha para os romanos. Como é que os romanos se apresentam? Calças? Não. Vestido. Onde depois levam uma armação, que também é aberta para dar maneira que eles possam mexer-se bem com as pernas. Eu estou a falar bem, romanos antes. Sim, é do século XIX. Tudo começou no sexo masculino. Bem engraçado. Tudo, quer dizer, muitas das coisas. A única coisa que eles nunca usaram foi o corpete, que isso veio também na altura desse ano, dessa década, o corpete para a mulher se sentir mais elegante, o decote, veio um bocadinho depois, nessa altura e o após. É muito bom. Olha, e agora estavas a falar disso do corpete. Sabes que eu, quando andei a pesquisar este facto, encontrei-me com inúmeros factos. Eu queria trazê-los todos, mas depois era muita coisa, então tive que escolher um. Mas coisas que eu não fazia ideia. Eu deparei-me com a história de como é que surgiu o sutiã. O primeiro sutiã foi uma rainha ou uma princesa qualquer, já não me lembro bem, mas que era uma roupa que ela precisava de ajustar ao peito e ela amarrou duas meias para segurar o peito, e foi daí que depois vieram a evoluir a coisa e a começarem a utilizar os sutiãs. Isso desconhecia, Incrível. Aprendi uma coisa agora. Eu não sei se era uma rainha, mas foi já há muito tempo, e foi assim neste contexto. Sim, isto para mim não foi novidade, porque no curso de personal shopper tu aprendes a história da moda, e há 26 anos atrás, quando eu fiz produção de moda, também aprendes a história da moda. Sou honesta, há ali uma parte que é um bocado tipo, a sério? Eu tenho que saber isto, mas quando tu começas e a sério, eu tenho que saber isto, é um bocadinho tipo, os tecidos, a sério, então, mas eu não sou designer, eu não sou estilista, eu tenho que saber isto, as cores, mas depois começa a vir esta parte de como é que se começou a usar, quem é que começou a usar, e é muito interessante, é muito giro. É muito, e olha, assim, logo o insight, agora estamos a falar, que me dá, ou seja, jogando ao jogo do facto, o insight que me vem logo à cabeça é, nós muitas vezes vamos tentar beber da coisa que é original e bebemos ao ponto extremo de descaracterizamos esta coisa, ao ponto de que agora, se esta coisa voltar a tentar ir beber daqui, já se torna ridículo, porque nós já bebemos de tal maneira que já descaracterizamos por completo, já assumimos um novo posto e agora este já nem tem autoridade, digamos, para usar aquilo que nós lhe bebemos. E isto lá está, é transponível para tantas outras áreas da nossa vida. Sem dúvida. E na moda, eu costumo dizer, já nada é novo. Vai-se tudo buscar coisas que já foram usadas, que já vieram essas ideias, vai-se compondo, vai-se melhorando, vai-se aperfeiçoando. Incrível. Há assim mais algum insight que queiras retirar daqui?
Deixa-me ver assim de repente. Acho que não. Eu acho que retiramos aqui bastante som disto. Bem, última pergunta de hoje. Se tivesses a possibilidade de mandar uma mensagem que vai chegar a todos os seres humanos vivos no planeta Terra, vai chegar traduzida em todas as línguas, ao sítio mais remoto do mundo, 8 bilhões de pessoas, qual seria a tua mensagem? Não é preciso ter a ver com moda, pois não? Uma mensagem para toda a gente do planeta. Pá, chega de guerra, chega de se atacarem, chega de quererem ser mais que os outros. Vamos tentar ser todos low profile e estarmos todos na mesma linha, porque assim a vida será tão melhor, vamos ser tão mais felizes e todos vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Não precisamos de atropelos. Muito bom. Mónica, a melhor forma para as pessoas entrarem em contacto contigo, ficarem a conhecer melhor o teu trabalho, Instagram? Instagram, sim. Ok. Drécio by Kika Silva. Posso dizer que a imagem ainda está a ser trabalhada, ainda não estou juntamente com a Tatiana aqui a ver qual o maior layout tendo em conta as cores, mas o conteúdo é o que interessa e dúvidas que se tenha, o que precisem é contactarem. Lá também está o meu contacto telefónico, contacto de e-mail e estão à vontade. Perfeito. Adoro ajudar. O que me faz mais feliz no meu trabalho é poder ajudar as pessoas e que as pessoas se sintam bem, que se olham ao espelho e digam gosto do que vejo e saiam à rua e se sintam observadas pelo positivo, acima de tudo. Perfeito. Muito bom. Tu que estás aí em casa a ver-nos neste momento, já sabes então, vamos também deixar, obviamente, o link de acesso direto à rede social então da Mónica na descrição deste vídeo. Segue o trabalho dela, questiona, coloca as tuas questões, faz também a tua partilha, diz-lhe que vens daqui do podcast, partilha com ela qual foi o maior insight que retiraste, qual foi a maior aprendizagem, aquela coisa tipo, uau, eu não sabia disto. Partilha porque seguramente a vais deixar muito feliz. Entretanto, dizer-te também que já sabes, este conteúdo é gratuito e pode verdadeiramente ajudar a mudar o dia ou a vida de alguém, porque eu tenho a certeza que tu que estás aí desse lado, seguramente em algum dia já te sentiste muito mais poderosa quando vestes aquela peça de roupa. Porque sim, a forma como nós nos vestimos diz muito sobre também a forma como nós vamos comunicar e nos vamos posicionar para os outros. Uma pessoa que se sente confiante, que se sente bonita, que tem autoestima elevada, e isto passa muito pela roupa, pode mudar drasticamente até a forma como os outros nos percepcionam e, portanto, levar-nos a ter outro tipo de oportunidades também na vida e no nosso dia-a-dia. Então, não deixes este conteúdo ficar só por aqui. Partilha com uma amiga, com um familiar, com uma colega de trabalho, partilha com alguém e vamos juntos ser agentes de mudança. Porque pessoas mais felizes são pessoas que não incomodam a vida dos outros. Portanto, partilha isto com todo o mundo e que sejamos todos muito felizes e todos trabalhemos juntos rumo à nossa melhor versão. Não só por um individual melhor, mas por um coletivo melhor. Agradeço muito pela tua audiência mais uma vez, espero que tenhas gostado deste episódio incrível. Não te esqueças de deixar o teu gosto, subscrever o canal e todas aquelas coisas que tu já sabes que são um bocadinho chatas de pedir, mas que são necessárias porque são elas que nos fazem conseguir continuar cada vez a trazer convidados de mais qualidade e de maior impacto para te conseguirmos trazer cada vez mais e melhor conteúdo. Então, ajuda a que este conteúdo chegue a mais pessoas e possamos continuar a fazer isto. Obrigada pela tua audiência. Até para a semana. Vemo-nos lá. Eu não falei do boneco. Esperem. Afinal, ainda temos mais uma coisa para falar. Porque a Mónica quer muito falar do boneco. Não é o boneco, é a boneca. É a boneca. É a minha sósia, adorei. Gostei muito, obrigada Filipa, obrigada, sou péssima para nomes, Gabriela. Como há pouco disse, obrigada Gabriela. Vai para o meu escritório, vai ficar mesmo ao lado do meu computador, porque de facto amei e sou eu, tal e qual. Obrigada. Sim, nós damos muito valor aos pormenores, lá está, e achamos que é realmente isto que
que faz a diferença. Não, sou Não é? eu, tal e qual, até nos ténis. És tu mesmo. Obrigada, Filipe, obrigada, Gabriela. Obrigada a nós por estares aqui. Agora sim, despedimos. Obrigada.